Mãe que deu uma casa para nossa empregada doméstica para depois descobrir que ela era amante do meu pai. A minha mãe e meu pai, eles se casaram bem novos, eles se casaram quando eles tinham 19 anos. E assim, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles vêm de famílias que têm uma condição financeira muito boa. Então, desde sempre, eles tiveram vidas muito boas. E quando casaram, não foi diferente. O meu pai já tinha um futuro garantido, a minha mãe já tinha um futuro garantido. Então, desde sempre, eles tiveram vidas super confortáveis. Depois de um tempo, a minha mãe acabou engravidando de mim. E a minha mãe, ela não fazia o tipo dona de casa, o tipo de pessoa que fazia comida, que limpava a casa, que arrumava quarto. Não, a minha mãe sempre foi acostumada desde pequena a ter alguém pra fazer isso por ela. E quando ela se casou com meu pai, quando ela me teve, ela também teve uma pessoa pra ajudar a fazer todo o serviço doméstico, fazer tudo que precisava dentro de casa. E essa pessoa, inclusive, era uma pessoa que era amiga, né, desconhecida assim, de muitos anos da minha avó. E ficou com a gente por muitos anos, só que depois ela acabou tendo uma doença, ela infelizmente faleceu. E a minha mãe começou a procurar outra pessoa pra ser ali a funcionária, pra ajudar a fazer as coisas da casa. Minha mãe recebeu várias indicações dessa mulher, pegou ela um tempo pra experiência e depois acabou contratando. Ela era assim, poucos anos mais nova que a minha mãe só, não era muito não, era poucos anos mais nova. E assim, a minha mãe de início mais tentou ajudar ela, porque ela vinha de uma família com uma condição assim muito ruim, ela era conhecida de uma amiga da minha mãe, enfim, a minha mãe fez mais pra ajudar mesmo, porque toda a história dela de fato era muito triste. E assim, desde o início, ela foi ótima comigo, com a minha mãe, ela tratava todo mundo bem, ela era super educada, ela era super simpática, então não demorou pra minha mãe começar a pegar confiança nela, sabe? Depois de um tempo, a minha mãe começou a olhar pra ela não só como uma funcionária, mas começou a olhar pra ela como uma amiga. Então a minha mãe passou realmente a ter uma confiança muito grande nela. E no total, ela trabalhou na nossa casa por 5 anos, e durante esses 5 anos, ela se tornou a melhor amiga da minha mãe. E assim, eu nunca percebi nada, minha mãe nunca percebeu nada, até chegar o dia em que houve o que houve. Essa funcionária nossa, ela tava com alguns problemas financeiros, na época ela morava ainda com a mãe dela e o pai, eles eram 2 idosos, precisavam da ajuda dela, só que eles moravam numa casa alugada. E essa casa, eles estavam com alguns problemas financeiros, porque o pai teve que parar de trabalhar, então ela era a única que trabalhava, e ela não conseguia sustentar tudo sozinha, pagar aluguel, pagar luz, pagar tudo que precisava, tudo que eles precisavam para viver. Então começou a ficar muito pesado para ela. Com isso, o aluguel começou a atrasar, e o dono começou a expulsar, né? Começou, na verdade, a ameaçar de expulsar da casa, porque ele não aguentava mais os atrasos. E ela tava ali desesperada, não sabia o que fazia e tal. Por mais que ela saísse de lá e fosse procurar outra casa, ela sabia que ia continuar apertado, porque ela não tava dando conta de pagar tudo. E ali a minha mãe, vendo o desespero dela, como eu falei, a minha mãe sempre foi uma mulher de muitas condições. A minha mãe tinha uma casa, que não era uma casa grande, na verdade era uma casa pequena, que tinha só 2 quartos, mas era uma das várias casas que os meus avós tinham deixado pra ela. E ela inclusive tinha até planos de vender essa casa, porque, enfim, não fazia sentido pra ela ter ela. Mas ela viu ali a oportunidade de ajudar a então melhor amiga dela, né? A funcionária dela, a pessoa que ela mais confiava. E resolveu dar essa casa pra ela. Quando ela deu, a amiga dela ficou muito feliz, ficou muito grata. De início ela nem queria aceitar, né? A nossa funcionária de início nem queria aceitar. Achava que era demais, que não precisava. Mas como ela tava realmente no desespero, ela acabou aceitando. E ali eles começaram, fizeram toda a mudança. O meu pai foi a única pessoa que foi contra a minha mãe dar aquela casa. Mas assim, depois de um tempo ele meio que deixou pra lá. Minha mãe, ele não podia fazer mais nada, fazia parte do patrimônio da minha mãe, então o que ela quisesse fazer ela podia fazer. Ele foi contra, mas depois acabou deixando pra lá, acabou aceitando e assim foi. Só que passou, depois dessa situação, na verdade, essa moça ela começou a ficar muito estranha com a minha mãe. Ela começou a ficar estranha no sentido assim, que